Queridas irmãs, queridos irmãos, se nós pudéssemos definir Jesus Cristo de uma forma moderna, nós definiríamos assim: Jesus Cristo, além de ser Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi um camponês anarquista. Isso mesmo, um camponês anarquista. Por que camponês? Porque ele veio de uma região chamada Galileia, e essa região era uma região de cidades pequenas, era uma região de camponeses. E por que anarquista? Quem é o anarquista? O anarquista, politicamente falando, é aquele que rejeita qualquer tipo de poder, ou seja, é aquele que não aceita o poder. Poder no sentido de exercício de coerção sobre o outro. Esse é o sentido do poder, tá? O poder que nós estamos falando aqui. Então Jesus, se vocês prestarem bem atenção nos evangelhos, já começa pela tentação do deserto. O que vai ser proposto para Jesus vai ser um grande poder, exércitos, nações, cidades e assim por diante. O poder de exercer coerção sobre os outros, o exercício de exercer coerção sobre os outros. E aí ele vai rejeitar isso, ele não vai aceitar isso, não é essa a proposta. E depois, durante toda a sua pregação, o que nós temos é uma pregação de amor, e de amor à vida. Portanto, o não exercício de coerção. E por final, no Horto das Oliveiras, nós vamos ter também Jesus na tentação de fugir e poder viver, continuar a viver aqui. Mas não, ele vai se entregar, ele vai se entregar à morte. Quer dizer, o Cristo, a sua vida inteirinha é uma vida de rejeição a tudo aquilo que significa poder, rejeitar o poder. E hoje nós temos uma mensagem muito clara sobre isso, muito clara, porque nós temos que prestar muita atenção. Há uma linha muito tênue entre poder e serviço. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente o seguinte: o Cristo veio para servir, e a mensagem do cristianismo é: quem se converte, quem transcende, quem vive a religião mesmo e começa a viver um processo de transcendência, começa a ter a consciência de que o sentido da vida é servir a vida no sentido amplo da palavra. O cristão que é cristão é aquele que age para que a vida aconteça, e não para que ele se sirva da vida. Ele vai estar a serviço da vida. É isso, para isso que Cristo veio, e quem segue o Cristo age dessa forma. Só que nós temos que prestar muita atenção no que eu disse, porque é uma linha muito tênue entre serviço e poder. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ter o poder camuflado de serviço. Isso acontece muito. Eu tenho poder, quero exercer poder, mas com a roupagem de que eu estou servindo. É aquele exemplo da mãe que faz tudo pelo filho, tudo. O filho pensou em fazer isso, ela já está aprontando,
ela já está preparando, ela já está encaminhando, ela já está fazendo isso, fazendo aquilo, ela está preparando tudo. Ela já, desde o corte de cabelo do filho, até a roupa que ele veste, o que ele vai fazer na vida, enfim, ela está preparando tudo. No fundo, ela está exercendo poder sobre o filho, mas o discurso é: não, eu vivo para o meu filho, eu amo meu filho. Não amo, exerce poder, porque amor é outra coisa. Amor é deixar com que o outro viva. É claro que eu posso fazer críticas, eu posso dialogar, eu posso conversar, eu posso achar que está errado, tudo bem, mas amar é deixar com que o outro viva e possa fazer as suas próprias escolhas, por mais que seja difícil para mim. Ou é o caso, por exemplo, daquela esposa ou esposo que faz tudo pelo companheiro ou companheira, não é? Companheiro ou companheira pensou em fazer alguma coisa no café, comentou à noite, no café da manhã, ele já está, ou ela já está preparando tudo, já está tudo preparado. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer assim e tal, eu estava pensando, dormi pensando assim e tal, você pode fazer isso, quer dizer, tira toda a personalidade do outro, anula o outro. É o exercício de poder. Eu não deixo com que o outro se desenvolva, eu não deixo com que o outro aconteça, eu tenho que acontecer sobre o outro, e com o discurso de amor, com o discurso de querer bem, com o discurso de querer fazer o bem para o outro. E aqui eu não estou fazendo o bem, eu estou matando o outro, eu estou exercendo uma coerção sobre o outro, e muitas vezes o outro aceita porque não quer magoar, o outro aceita por quê? Porque não quer perder, e também muitas vezes aceita porque é cômodo, e aí eu vou me auto-anulando. Isso também não é servir. Então existe uma linha tênue aqui entre o servir e o poder, o servir e o ser dominado, e eu tenho que prestar muito bem atenção nisso. É como também aquele eterno sindicalista, ele é sempre sindicalista, sempre está no sindicato, não é? Ou aquele eterno deputado, aquele eterno político, vai de mandato a mandato, não é verdade? Ou então aquele eterno ministro de Eucaristia, aquele eterno agente pastoral, aquele eterno coordenador do grupo, não é? E qual é o discurso? Mas falta liderança, falta alguém que venha substituir. Se eu não assumo, quem que vai assumir? Se eu não arregaço as mangas e faço, quem que vai fazer? Pera lá, mas espera que alguém aconteça, espera com que alguém apareça. Alguém vai aparecer, ou incentive outras pessoas a, mas não, eu quero estar a serviço da vida, e nesse discurso de serviço eu acabo exercendo o eterno poder, o eterno mandato, o eterno posto de sindicalista, e assim por diante. E aí eu fico cômodo, e as lideranças não surgem, porque eu estou eternamente lá, não é? Aqui em Bauru existem postos eternos, e vocês sabem muito bem disso, e as pessoas levam coroas de louros, porque ficam eternamente naquele cargo, ou eternamente naquele poder, e na verdade, aqui no discurso de servir, você está ocupando um lugar que na verdade poderia estar sendo exercido por outro com muito mais vitalidade, com outras ideias, muito mais dinâmico. Então eu não estou servindo a vida, eu estou servindo a mim mesmo, achando que eu estou servindo a vida. Então eu tenho que prestar muito bem atenção, se eu quero ser cristão realmente, até que ponto eu estou servindo o meu ego, até que ponto eu estou servindo o meu poder, querendo o meu poderzinho, e às vezes o meu poderzinho é muito medíocre, é muito pequeno, é um posto insignificante, mas eu não largo a mão dele, é meu, e eu não estou servindo a vida. É isso que nós temos que prestar atenção. Isso pode acontecer em qualquer relação humana, tá?
Pode ser dentro da família, pode ser no trabalho, pode ser na comunidade cristã, pode ser no bairro, pode ser onde for. Eu quero eu não penso no outro. Eu estou exercendo poder e não servir. E o meu poder pode estar no discurso de servir, o que é muito ruim. É o poder camuflado de serviço. Mas existe um outro lado da moeda. Por isso que o limite entre poder e serviço é tênue. Qual o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é: eu tenho que ter poder para servir bem. Se eu tenho que tomar cuidado com o poder camuflado de serviço, eu não posso ser ingênuo. Apesar do Cristo hoje utilizar a palavra escravo, quem serve não é aquela pessoa que só faz o que os outros querem. Esse não é o serviço à vida. O serviço à vida, para servir à vida, muitas vezes eu tenho que ter um certo poder para que eu possa acontecer, para que eu possa fazer com que as coisas aconteçam também. Caso contrário, elas não acontecem. Ontem eu estava comentando com um grupo sobre isso. A gente não pode ser ingênuo, nós vivemos no capitalismo. Se eu não tiver um poder econômico, se eu não tiver um pouco de dinheiro, de respaldo financeiro, eu entro na roda viva da sobrevivência e acabo cuidando só de mim e dos meus, e não tenho condição de servir, não tenho condição de fazer, não tenho condição de ser e fazer com que a vida aconteça. Nós não podemos ser ingênuos. Eu preciso ter um certo poder econômico, eu preciso ter um certo poder também político e assim por diante, para que eu possa servir. Aqui eu posso realmente servir. Então eu tenho que me preparar. Agora, existe aqui uma maneira de eu saber disso. O poder é bom até o momento em que ele é estratégia, até o momento em que ele é meio, caminho, para que eu sirva. O que não pode é o poder ser fim. E é justamente isso que Tiago e João queriam. Pode até ser que sentar à direita e à esquerda de Jesus fosse uma boa intenção de Tiago e João. Não, nós queremos sentar à direita e à esquerda para poder ajudar. Tudo bem. Mas se sentar à direita ou à esquerda, no fundo, é o fim que Tiago e João querem. Não é o meio. E eu preciso exercer poder, ou eu preciso ter poder, se esse poder for meio, para que eu possa atingir o fim. E aí eu tenho que me perguntar sempre isso: para que eu estou exercendo isso? O que eu quero com isso? Eu quero um cargo? Eu quero ter um título? Eu quero simplesmente ser visto como tal? Ou realmente eu estou aqui exercendo esse poder, por menor que seja, para que realmente alguma coisa aconteça para os outros e para todo mundo? Qual é o exercício do meu poder? É aqui que está a questão. Esse poder é meio ou ele é fim? Eu quero estar nele eternamente ou não? Ou eu estou aqui simplesmente para que a vida aconteça? É esse o ponto. Porque poder a gente tem que ter, mas eu tenho que saber que esse poder não é meu, ele me foi dado. E esse dado significa que ele é somente meio, ele não é a minha pessoa. A minha pessoa tem que ser a pessoa mais lúcida possível em termos de passagem. Ou seja, daqui 4 gerações nós não seremos mais lembrados. Pode ter certeza. Daqui 4 gerações ninguém mais sabe quem nós somos. Alguém sabe aqui o nome do seu tataravô? Quem foi o seu tataravô? Acho que se um ou outro levantar a mão aqui é muito. Por quê? Porque a gente não sabe mais quem é o tataravô, não é verdade? O que ele fez ou coisa parecida, não sabe. Daqui 4 gerações nós não seremos mais nada, tá? Ou seja, tudo passa. Não há poder que seja eterno.
Então o verdadeiro discípulo é aquele que tem consciência disso, é aquele que sabe verdadeiramente que o poder só foi dado a todos nós, seja que poder foi, e eu tenho que exercê-lo como caminho. Como caminho para quê? Para a vida. E muita gente não entende isso. Muita gente faz o quê? E quer viver eternamente no seu poder. É aquela questão da idade, né? Todo mundo sabe que em determinada idade eu tenho que abrir mão. É verdade. Lembra-se do Ronaldo, do Fenômeno? Lembra-se do Romário? Não é? Como é que eles saíram da sua função? Todo mundo pediu, pelo amor de Deus, sai. Não é verdade? Aí fica feio. Como é que o Pelé largou de largar futebol, de jogar futebol? Ele falou: vou parar. Parou. Aí todo mundo fala: por que parou? Puxa vida, podia continuar mais. Joga mais um pouco. Não, já cumpri minha função. Aqui eu saio por cima. Aqui eu saio bem. Mas eu saio bem por quê? Para dar lugar aos novos. E eu saio bem. Tem gente que nunca quer largar, e aí a coisa fica feia para ele mesmo, ele cai no ridículo. A turma fala assim: sai, pelo amor de Deus, você está atrapalhando, já não dá mais. É aquele padre, por exemplo, que já não pensa mais direito, a idade já não, aquela coisa da idade, ele não estuda mais, ele está repetindo coisas do passado, enfim, não é? Mas ele está celebrando missa, ele está fazendo homilia, ele está, enfim, esquecendo as coisas. A gente tem que ter caridade? Tem, mas o próprio padre tem que ter caridade com a comunidade, porque quem vem à missa vem para se autoabastecer, vem para se enriquecer, e não para aguentar alguém. Não é esse o sentido de vir à missa. Então eu tenho que ter consciência de saber quando parar. Isso é entender que eu vim para servir e não para ser servido. Isso é entender que eu vim para exercer um certo poder, sim, mas esse poder é caminho para a vida. O dia que eu estiver atrapalhando, eu largo. E tem pessoas que querem tanto poder que elas veem outras pessoas fazerem algo de muito bom e não são elas que fazem, então elas querem destruir. Elas querem destruir o que o outro faz, porque é o outro que está fazendo e não ela. Aqui vem o jogo de poder mesmo, tá? E há coisas muito bonitas que são destruídas, simplesmente por quê? Porque não sou eu que está lá fazendo, não sou eu que está lá liderando, não sou eu que está lá nesse momento acontecendo. Aí eu quero destruir o que o outro faz. Isso não é mentalidade cristã. A mentalidade cristã, gente, é a mentalidade de pensar na vida. Isso está gerando vida? Tá. Então deve continuar. Não importa se sou eu, se é o outro, se quem for. Agora, eu preciso também saber parar. Saber que eu estou a serviço da vida. Estar a serviço da vida é dar oportunidade ao outro que ele faça. Então que nós possamos ser críticos, porque servir exige criticidade. Servir não é ser bobo dos outros, mas servir também não é exercer poder sobre os outros. Servir é pensar na vida e realmente naquilo que acontece. Está acontecendo vida? Tá, então vamos embora, não é? Vamos dar oportunidade e assim por diante. Então que cada um aqui entenda que a sua vida só vai ter sentido se ela estiver interagindo com as outras vidas, mas de forma positiva, de forma tal que as outras vidas aconteçam e se desenvolvam e sejam felizes, mesmo me contrariando, mesmo o outro optando por coisas que eu não queira, que eu não gosto, mas eu tenho que respeitar o desejo do outro e eu tenho que respeitar as vontades do outro também. Eu não posso anular o outro simplesmente porque eu acho que o mundo tem que ser assim. Eu tenho que respeitar o outro. Então que cada um aqui sirva a vida e não a si mesmo, e tome muito cuidado com as artimanhas de poder, porque o poder fascina, e o poder fascina tanto
que faz com que esse poder se torne serviço. O exemplo da Rede Globo foi muito interessante, não é? Ela faz a Criança Esperança todos os anos, para arrecadar o nosso dinheiro. Mas quantos milhões ela ofereceu para o Ronaldo Fenômeno emagrecer? Não é? Até que ponto aqui eu posso investir milhões para ter audiência? E até que ponto eu posso oferecer um serviço à comunidade, pegando o dinheiro dos outros e se autopromovendo? Aqui a gente começa a ver o que é poder e o que é serviço. Que a gente possa ter essa criticidade entre nós e possamos realmente servir a vida.